A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos começando mais uma live. Peço aos irmãos que relevem quaisquer comentário que não seja proveniente do estudo, né? Irmãos, passada a gente terminou no livro de Eclesiastes, capítulo 4. Agora vamos continuar no capítulo 5 e diante. Capítulo 5 diz: vários conselhos práticos, né? Versículo 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Então a interpretação do mesmo diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Deve-se estar com reverência na casa de Deus, e não com desrespeito. Prepare-se espiritualmente antes de adentrar a casa de Deus, e assim esteja em condições de ouvir a voz de Deus e de obedecê-la. É o que diz o versículo 1, capítulo 5 de Eclesiastes. Lembrando, meu irmão e minha irmã, que eu não vou entrar em detalhes sobre sacrifício de tolo, que eu já gravei no meu canal lá, né? Então agora vamos para o capítulo, versículo 4 e 6. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que voltares, paga-o. Versículo 6. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro, por que razão se iraria Deus contra a tua voz? De sorte que destruísse a obra das tuas mãos? A interpretação do versículo 4 e 6. O que votares, paga-o. Voto é uma forma de promessa solene diante de Deus, que deve ser cumprida. É melhor deixar de fazer determinado voto do que fazer e não cumpri-lo. O crente neotestamentário, ao participar da ceia do Senhor, né, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20, está também fazendo o voto de viver em santidade e dedicando a Deus, né? E dedicado a Deus. Buscar os prazeres do pecado depois de fazer tal voto a Deus atrai a si ira e juízo, pois significa que aquele voto era realmente mentiroso. Mentir a Deus pode resultar em castigo severo. E aqui está citando lá o que aconteceu com Ananias e Safira, né? Ananias e Safira, está lá em Atos capítulo 5, versículo 1 ao 11. Então, meu irmão, se a gente tem um voto a Deus, né, se a gente faz uma promessa para Deus, é bom que a gente cumpra, né? Do contrário, é melhor a gente nem fazer. Então aqui está falando também da Santa Ceia, né? Que a Santa Ceia também é um tipo de voto, né? Está falando aqui que é melhor deixar de fazer determinado voto do que fazer e não cumprir. O crente neotestamentário, ao participar da ceia do Senhor, está também fazendo o voto de viver em santidade e dedicado a Deus. Buscar os prazeres do pecado depois de fazer tal voto a Deus atrai a si a ira e juízo, pois significa que aquele voto era realmente mentiroso. Mentir a Deus pode resultar em castigo severo. Para mais explicações, meu irmão, sobre a Santa Ceia, né? Eu gravei um vídeo no canal lá, falando a respeito da Santa Ceia, né? Então é só você ir lá no YouTube lá e pesquisar culto, e tá escrito lá, culto de Santa Ceia, né? Então, naquela situação, o pastor da minha igreja estava com problema, né, nos olhos. Ele esqueceu os óculos em casa e pediu para mim poder ler lá a passagem da Santa Ceia, né? Então, sobre a Santa Ceia, né, a Bíblia fala que se a gente for tomar indignamente, a gente torna culpado de crucificar Cristo de novo, né? Então, meu irmão e minha irmã, é necessário a gente ter uma autoexortação, fazer um autoexame, né? Versículo 8. Se vires em alguma província opressão de pobres e de violência em lugar do juízo e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que mais alto é do que os altos para isso? Atenta.
e há mais altos do que eles, né? Versículo 8, né, que a gente leu. A interpretação diz: Salomão, ao notar de novo a opressão dos pobres e a injustiça a prevalecer, relembra aos opressores que Deus é o juiz supremo. Ele está sobre todos e ele enunciará o veredito final no dia do julgamento, né? Então, meu irmão, aqui Salomão está falando que ao notar, né, a opressão dos pobres e aquelas injustiças, ele relembra aos opressores que Deus é o juiz supremo, né? E ele está sobre todos. E um dia ele vai aplicar o seu julgamento, né? Basicamente é isso. Versículo 10. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Versículo 17. E de haver comido todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado e enfermidades, e cruel furor. Então vamos lá, para a interpretação. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. O dinheiro é a abundância de bens terrenos, não dão por si sentido à vida, né? E geralmente o trabalhador honesto, ao chegar à sua casa depois de um dia normal de trabalho, dorme tranquilo, enquanto o rico não consegue conciliar o sono, temeroso que alguma calamidade, né, que alguma calamidade ou falha da sua parte arruine tudo o que ele tem. Mas mesmo sem qualquer prejuízo, o rico nada levará consigo ao morrer, né? É de lastimar que tantas pessoas trabalhem tanto para enriquecer, quando o principal é acumular tesouros no céu, né? Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. Basicamente é isso. Então, meu irmão, aqui fala sobre a calamidade que fala sobre a situação do rico, né? E aqui a gente também fala que muitas pessoas estão se matando aí, né? Passando em cima dos seus escrúpulos, roubando pai, roubando mãe, roubando esposa, né? Traindo, pisando nos amigos no trabalho para conseguir privilégio do seu chefe, para conseguir um pouco mais de dinheiro, né? E aqui tá falando que isso é lamentável, né? Tá falando que é de lastimar, né? Que tantas pessoas se esforcem tanto para enriquecer, quando o principal é acumular tesouros no céu, né? Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. Basicamente é isso. 18 ao 20 agora. Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber e gozar cada um do bem, e de entendimento de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Versículo 20. Porque não se lembrará dos dias da sua vida, portanto Deus lhe responde na alegria do seu coração. Versículo 18 e 20. A análise. Quando no trabalho que Deus nos concedeu ganhamos de modo honesto, além do necessário para cobrir nossas necessidades, devemos reconhecer que recebemos de Deus uma dádiva para ser usada na ajuda ao próximo e para a promoção da causa de Deus na terra. E é muito difícil que as pessoas reconheçam isso daqui, né? Então, meus irmãos, aqui está falando, se você está ganhando mais do que você pode gastar, entenda que esse dinheiro, na verdade, quem te deu foi Deus, né? E para que ele te deu? Para você ajudar o próximo e para a promoção da causa de Deus na terra, né? Para você ajudar na obra de Deus, né? Ah, Pedro, que obra de Deus? Aí, meu amigo, uma hora ou outra você vai encontrar a obra de Deus, né? Ou na sua igreja, ou então você mesmo compra, sei lá, alguns pães de cachorro quente, faz um molho, sai entregando
aos mendigos, aos necessitados, sei lá, faz cesta básica, aí vai ir da sua criatividade. Capítulo 6, versículo 2. É lícito gozar os bens que Deus deu, mas estes não podem satisfazer a alma. Um homem a quem Deus deu riquezas, fazenda e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe dá poder para daí comer. Antes o estranho lhe o come, também isso é vaidade e má enfermidade. Uma pessoa pode ter tudo o que deseja para gozar a vida e não pode fazê-lo. O desfrute daquilo que alguém possui deve ser conforme o seu correto relacionamento com Deus. Se formos dedicados a Deus e ao seu reino, Ele nos fará desfrutar das suas bênçãos materiais, né? Tanto espiritual quanto material. Então, meu irmão, aqui está falando sobre o desfrute, né? Desfrute. Se você for ver a Bíblia fala que nem no auge, né, do rei Salomão, ele se vestia como aquelas pessoas que tinham prosperidade, né? Que tinham aquela coisa assim para desfrutar, né? Nem no auge dele, né? Ele se vestia, né? Versículo 3 ao 6. Versículo 3. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma se não fartar do bem, e além disso não tiver um enterro, digo que um aborto é melhor do que ele. Versículo 3, versículo 6. É certamente ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Não vão todos para o mesmo lugar? Ué, Pedro, como assim? Vamos lá. A morte em idade jovem é lastimável, mas também uma vida longa não é garantia de que a pessoa desfrutará daquilo que Deus lhe deu. Uma vida cheia de aflição leva a pessoa a desejar que tivesse morrido ou nascer, e assim não sofrer tanto, né? Como Jó capítulo 3. À luz da eternidade, o que importa é que vivamos para Deus, né? Então aqui está fazendo essa alusão assim, né? Sobre a morte em idade jovem é lamentável, mas também uma vida longa não é garantia que a pessoa desfrutará aquilo que Deus lhe deu, né? Porque uma vida cheia de aflição leva a pessoa a desejar ter nascido, desejar que tivesse morrido ou nascer, né? Então, nesse caso do aborto, né, que tá falando aqui, é basicamente isso, né? Porque tá fazendo essa referência, né, que uma vida cheias de aflição, né, leva a pessoa a desejar que tivesse morrido. Jó capítulo 3 fala sobre isso. Não é que está recomendando, né, a pessoa abortar, tanto que a palavra de Deus é contra isso, né? Então a gente tem que saber interpretar a palavra de Deus. Versículo 10. Seja qualquer o que for, já o seu nome foi nomeado, e sabe-se que é homem e que não pode contender com o que é mais forte do que ele. Nosso Deus onipotente conhece todas as coisas e sabe tudo acerca dos seres humanos. Quão tolo seria o contender com ele? O ser humano frequentemente nem sabe o que é melhor para si, como também não sabe como serão as coisas após a sua morte. Quanto melhor é confiar em Deus e viver humildemente para Ele, né? Quanto melhor é confiar em Deus e viver humildemente para Ele. Então, meu irmão, vamos confiar em Deus, né? Porque muitas pessoas são aquelas que programam, né? Muita gente quer programar suas vidas. Ah, amanhã eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí o que acontece? Chove, por exemplo, chove, né? A pessoa nem sai de casa. Então é assim, meu irmão. Às vezes a gente programa muita coisa, né? Mas se vai acontecer ou não, é só com a graça e misericórdia do Senhor Jeová, né?
capítulo 7, versículo 1. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. A boa fama significa mais do que uma boa reputação, né? Do que uma boa posição social. Trata-se da verdadeira integridade de caráter. Tal pessoa exerce uma mais duradoura influência no caráter do próximo do que aquela cuja preocupação é somente posição social, né? Então, meu irmão, isso aqui vai além da boa posição social, né? Trata da verdadeira integridade de caráter. Integridade de caráter. No versículo 1 fala o dia da morte. O dia da morte do crente é melhor do que o dia do seu nascimento, pois a marca do início de uma vida muito melhor, junto a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, versículo 10. Então, meus irmãos, a palavra de Deus até fala, né, que tem mais alegria na morte em si do que na vida. Por quê? Porque quando o servo de Deus morre, se ele morrer na presença de Deus, né, ele está salvo. Então tem mais alegria na morte do que na própria vida, né, para o servo de Deus. Versículo 2 até o versículo 6. Melhor é ir à casa aonde há luto do que ir à casa aonde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Versículo 6 agora. Porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isso é vaidade. Salomão contrasta o efeito benéfico da tristeza e do sentimento causado por uma sábia repreensão. Com as risadas inconvenientes e as piadas levianas dos tolos, uma repreensão oportuna e apropriada pode provocar tristeza, mas geralmente ela leva ao arrependimento a pessoa que a recebe. Uma advertência a tais pessoas sobre os fatos da vida real pode causar um tipo de tristeza, que é melhor do que o riso e os divertimentos, né? Então aqui está falando sobre a risada inconveniente e as piadas levianas dos tolos, né? Isso daqui é o que a gente mais vê, né? O que a gente mais vê que tem. É a piada leviana, né? Como que diz? Uma brincadeira boba, né? Brincadeira boba, a pessoa não é nem amigo. A pessoa não é nem amigo dele ou dela. E a pessoa já quer chegar com intimidade e fazer uma gracinha, né? O que a Bíblia diz sobre isso? Que às vezes é necessário uma repreensão, né, apropriada, que pode provocar tristeza na pessoa, mas que vai levar ao arrependimento dessa mesma pessoa, né? Então aqui está falando sobre isso, né? Uma advertência a tais pessoas sobre os fatos da vida real pode causar um tipo de tristeza, que é melhor do que o riso e os divertimentos, né? Então basicamente é isso. Versículo 8 a 17. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Versículo 14. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele, né? Salomão nos conclama a perseverar no atingimento dos alvos ditados por Deus, né? Percorrendo o caminho que ele traçou, seja áspero ou suave. Quando o crente assim faz, Deus opera através dele, o qual se regozija na prosperidade e aprende a confiar em Deus na adversidade. Confiar em Deus na adversidade. Como o apóstolo Paulo, nós devemos aprender, né, a estar contentes, né, quer na tribulação, quer na necessidade.
Então, meus irmãos, tá falando nisso, né? Tá falando que independente, né, da abundância ou da necessidade, da tribulação, né, ou qualquer coisa que você está vivendo, né, se é um momento triste ou feliz, você deve confiar em Deus, né? Versículo 16. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Este versículo deve ser interpretado à luz de Provérbios capítulo 3, versículo 7. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Aqueles que dependerem das suas boas obras para a salvação e aqueles que se julgam sábios em si mesmos acabarão se arruinando. O homem necessita da justiça que procede de Deus para regenerar seu coração, e igualmente da verdadeira sabedoria da parte do Espírito Santo, para compreender a palavra de Deus, né? Então, meu irmão, não sejamos sábios pelos nossos próprios olhos, né? A gente tem que buscar em Deus isso, né? Através da justiça de Deus, né? E através do redirecionamento, né, das orientações do Espírito Santo de Deus, né? Para a gente poder compreender melhor a palavra, para a gente poder se apartar do caminho ruim, do caminho do mal, né? Basicamente é isso. Versículo 20 até o versículo 22. Na verdade, não há homem justo sobre a terra, que faça bem e nunca peque. 22. Porque o teu coração também já confessou muitas vezes que tu amaldiçoaste a outros. Vamos para a interpretação do 22. Este versículo não contradiz a declaração de Deus, né, sobre a retidão de Jó. Está lá em Jó capítulo 1, versículo 8. Pelo contrário, exprime a verdade de que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus, né? Romanos capítulo 3, versículo 23. Então, meu irmão e minha irmã, todo mundo é pecador, mas Jesus morreu pelos nossos pecados. Somos pecadores redimidos. Versículo 23 até o versículo 28. Tudo isso inquiri com sabedoria e disse: sabedoria adquirirei, mas ela ainda estava longe de mim. Versículo 28. Causa que a minha alma ainda busca, mas não a achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. O que quer dizer? O versículo 23 e 28. A análise diz: os que buscam a verdadeira sabedoria somente através do seu raciocínio não a encontrarão. O empecilho aqui provém da mulher, né, entre aspas, do versículo 26, que é a personificação da sedução, da imoralidade e da iniquidade. Ela é exatamente o inverso da mulher como personificação da sabedoria, né, como diz em Provérbios capítulo 8, versículo 1 a 4. Os pecadores não conseguem encontrar a verdadeira sabedoria porque estão dominados pela iniquidade, mas os que agradam a Deus mediante a fé e a obediência obtêm a sabedoria divina e se libertam da escravidão do pecado. Aleluia, glória a Deus. Então, meu irmão, basicamente na outra live também está falando sobre isso, né? Que o ser humano não consegue adquirir a sabedoria sozinho, né? Com o seu limitado raciocínio humano, né? Para quem não sabe, o ser humano, o seu raciocínio é limitado. Então tem gente que vê no médico uma verdade absoluta, tem gente que vê no psiquiatra uma verdade absoluta, tem gente que vê no psicólogo uma verdade absoluta, tem gente que vê no pastor uma verdade absoluta. Se o pastor estiver falando da Bíblia, amém, né? Mas muitas vezes faz interpretação errônea, né? Colocando lá os seus conceitos humanistas, usando a filosofia, usando conceitos humanos para poder justificar algo que na palavra de Deus é contra. Então, meus irmãos, a mente do ser humano é limitada. Deus está acima disso. Então aqui está falando basicamente que ninguém alcançará a sabedoria através
do seu próprio raciocínio, né? Nunca vai conseguir. E também está falando que o empecilho, né, provém da sedução, da imoralidade e da iniquidade, né? Sedução da imoralidade, a gente já pode, generalizar tanta coisa, e da iniquidade piorou, né? Hoje em dia a gente sabe, né, que a sedução já entrou dentro de muitas igrejas por aí afora, né? E não existe quase ninguém que tenha coragem de pregar mais sobre isso. Então, você vê como é que é. Tá sendo o quê? Cooperador do pecado, né? Eu gravei um vídeo no meu canal, né? Cooperador do pecado. Capítulo 8, versículo 2. Falei resumidamente, né, o que é cooperador do pecado. Se você desejar saber o que é cooperador do pecado, o vídeo está gravado lá no canal do YouTube. Versículo 2. Capítulo 8 de Eclesiastes. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso é em consideração para com o juramento de Deus. Versículo 2 diz: o rei representa aqui o governo humano, instituído que foi por Deus, né? Governantes, quanto servos de Deus, motivam o povo a viver em retidão. A palavra de Deus nos ordena a obedecer às leis justas do governo, né? Romanos capítulo 3, versículo 1, Tito capítulo 3, versículo 1, 1 Pedro capítulo 2, versículo 3 a 18, e por aí vai. Então, meu irmão e minha irmã, Deus estabeleceu, né, esse governo aqui, né, e os líderes. Aí você vai me dizer assim, mas tem tanta corrupção? Pois é, mas Deus não se agrada disso, né? Mas é necessário a gente obedecer às leis. Primeiramente de Deus, né, depois do homem. Versículo 13. Por mais que a lei do homem é falha, né? É lógico que obedecer à lei são leis justas, né? Porque se eles criar uma lei lá para poder adorar uma imagem lá de um demônio, é lógico que a gente não vai obedecer essa lei deles, né? Versículo 13. Mas ao ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que ele não teme diante de Deus. Aleluia, glória a Deus. A interpretação do mesmo diz: o ímpio não irá bem. No mundo, comumente, parece que o mal triunfa e que os pecadores escapam ilesos sem castigo, né? Salmo capítulo 73. Deus, porém, nos assegura que chegará o dia do justo castigo dos malfeitores, né? Então, meu irmão, o que é deles só está guardado, né? Só está guardado. Versículo 17. Então vi toda a obra de Deus, que o homem não pode alcançar, a obra que se faz debaixo do sol, por mais que trabalhe o homem para a buscar, não a achará. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá alcançar. Interpretação diz: Salomão reconheceu que, por mais sábio que o homem for, não consegue, pela sua sabedoria, explicar todas as obras de Deus, ou os métodos da sua providência. Nós, da mesma forma que Jó, não precisamos saber todas as razões das coisas. Simplesmente precisamos confiar no Senhor e crer que Ele faz bem todas as coisas. Se somos os seus filhos, estamos nas suas mãos. Aleluia. Então, meus irmãos, não cabe a gente entender, cabe a gente confiar, né? Só confiar. Capítulo 9, versículo 2, Eclesiastes. Versículo 2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento, né? Tudo sucede igualmente a todos. Análise do versículo 2, capítulo 9. Salomão observa aqui, sob o prisma dessa vida, que a morte é inevitável. Sob este enfoque,
não parece justo que a morte sobrevenha a todos indistintamente, né? Sobre aos justos e aos injustos, né? Tá, versículo 7 agora. Vai, pois, come com alegria o teu pão, e bebe com o bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Amém. Versículo 7 diz: embora a morte sobrevenha a todos, e que o tempo e a sorte pertencem a todos, nós que aqui vivemos para agradar a Deus, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1, Romanos capítulo 12, versículo 2, devemos continuar a desfrutar aquilo que Ele nos deu. O vinho aqui referido significa sem dúvida o suco doce da uva, né? De uva, recém-espremido. Não vou entrar em detalhes sobre a questão do estudo sobre bebida alcoólica, né? Já está no canal. Vinho nos tempos do Antigo Testamento, então quem quiser que veja. Versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Vamos para a interpretação então. Seja qual for a tarefa que empreendemos, devemos realizá-la com todo esforço, como para o Senhor, né? Então é isso que quer dizer. Versículo 15. E vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Vamos para a análise do versículo 15. Nesta parábola, uma pequena cidade estava sitiada por um grande exército. A situação era certamente desesperadora. Um sábio pobre, no entanto, elaborou um plano e a cidade foi poupada. Tudo indica que outra pessoa recebeu o crédito pelo livramento da cidade. E o sábio, talvez por ser pobre, foi esquecido. O crente deve entender que, enquanto ele viver na terra, a justiça e a equidade serão imperfeitas. Mesmo no caso mais apurado, na vida após a morte, no entanto, Deus corrigirá todas as injustiças e recompensará todos os atos de justiça, né? Então, meus irmãos, por mais que tenha uma investigação apurada do juiz, da polícia, enfim, não significa que essa justiça nossa aqui ela é perfeita, ela não é perfeita. Mas naquele grande dia, Deus vai nivelar tudo, né? Tudo aquilo que está em oculto será revelado. A Bíblia diz que o Senhor ele vê o passado, né? O presente e o futuro. Ele vê o oculto, o escondido, né? Então nada passa despercebido diante dele. E tudo está sendo escrito no livro das obras, né? Capítulo 10, Eclesiastes. Versículo 1. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estúcia. O que quer dizer? Assim como a mosca morta pela putrefação estraga muito perfume, assim também um pouco de insensatez pode destruir os bons efeitos de muita sabedoria. Os planos podem ser ótimos, mas o imprudente pode com um só de seus erros estragar todos eles, né? Segunda Reis, capítulo 20, versículo 12 ao 18. Então vamos para o versículo 8 e 10. Quem fizer uma cova cairá nela, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. Versículo 10. Se tiver embotado ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Interpretação do versículo 8 e 10. A sabedoria leva em conta os riscos
e as dificuldades da vida, com suas tarefas cotidianas. O sábio evita danos porque sabe o que pode acontecer e se acautela dos perigos ocultos, né? Aleluia. Versículo 16. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes comem de manhã. É um quadro crítico quando os governantes e dirigentes são pueris, né? E quando os executivos, com os seus auxiliares, iniciam o dia dando vazão a seus apetites, provavelmente em bebedeiras, né? Como diz o versículo 17. Quão deplorável é que, no decurso da história, as bebidas alcoólicas, sem qualquer impedimento, aborrotam as capitais do mundo. Precisamos de executivos crentes que deem um bom exemplo como ser cristão, né? Como ser cristão, né? Ah, meu irmão, esse bom exemplo tá tão difícil. Tá tão difícil esse bom exemplo, né? Então é como eu disse para vocês, meu irmão, muita gente não gosta desse tipo de pregação, né? Olha, eu respeito, mas eu não vou parar de pregar assim, né? Porque se eu for agradar o ser humano, eu não vou agradar a Deus, né? Se eu vou agradar a Deus, agradando a Deus, eu agrado aqueles que são justos perante a palavra, né? Aqueles que não são, não tem como agradar. Então, meus irmãos, basicamente é isso. Aqui tá falando que tá faltando um bom exemplo cristão, né? Tá falando aqui que precisamos de executivos crentes que deem um bom exemplo de como ser cristão. Ah, Pedro, bom exemplo é ser santo? Ninguém é santo, meu irmão, pelo amor de Deus. Mas a gente tem que fazer por onde, entendeu? Se batem o olho em você e não consegue identificar só batendo o olho que tu é cristão, já é um princípio não tão bom. Ah, Pedro, mas não é errado julgar pela aparência? Meu irmão, uma frase que eu sempre levo no meu coração é essa aqui. O evangelho, ele me muda de dentro, vai me mudar de dentro, não é? E vai refletir por fora. Ele muda de dentro e refletirá por fora, né? Então você vê um crente que está há 15 anos dentro da igreja, você vê o ímpio, que nem crente é, você não consegue ver diferença na atitude, no comportamento dele, ou até visualmente, alguma coisa está errada, tá faltando renúncia nisso aí, né? Então tem que ser diferente, meu amigo. Tem que ser o exemplo, né? O crente tem que ser o exemplo. Tem que dar o bom exemplo, no caso. O ímpio tem que desejar, né? No caso, ser você, né? Uma inveja ali, uma inveja saudável, digamos assim, né? Porque ele vai olhar pra você e vai falar assim, esse cara aí, rapaz, cara aí não mexe com ninguém, tá sempre na dele, né? Essa moça aí trabalha muito, da igreja, não sei o que, não mexe com ninguém, entende? Então eles têm que desejar ter a tua vida. Como é que eles vão aceitar Jesus se os que estão lá dentro estão fazendo coisa pior do que esses que estão fora? Né? Ele vai olhar para dentro da igreja e vai falar assim, mas por que eu vou sair do meu pecado que é prazeroso na carne para mim poder ir para dentro da igreja se os que estão lá dentro estão fazendo coisa pior do que eu? É isso que eles vão pensar. Já estão pensando por aí afora. Por quê? Porque o diabo está escandalizando, né? O diabo está escandalizando. Felizmente. E ele usa ele usa lá onde tem lugar para ele, né? Enquanto tem crente carnal, ele tá no meio aí. Capítulo 11, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Interpretação do mesmo. Versículo 1, capítulo 11, Eclesiastes. Lança o teu pão sobre as águas. Um dos sentidos da palavra hebraica traduzida por pão é o grão, usado em panificação. A referência aqui pode ser ao costume egípcio de espalhar sementes ou grãos sobre as águas que inundavam suas terras anualmente, né? Quando o rio Nilo transbordava, parecia que aqueles grãos ficavam soterrados e esquecidos, mas no devido tempo surgia a colheita. Podemos aplicar esse fato à nossa disposição de ser generosos e brestimosos. Devemos dar liberalmente, pois um dia talvez nós mesmos venhamos a enfrentar uma grande necessidade.
2 Coríntios capítulo 8, versículo 10 até o versículo 15. Meu irmão, aqui está falando, olha só o título do capítulo aqui, diz tudo. Façamos o que é bom no tempo oportuno, né? Então, meu irmão, versículo 4. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. O que diz? Versículo 4, análise do versículo 4. Estamos num mundo em que quem ficar aguardando condições ideais para dar início a um empreendimento nunca fará nada. Mateus capítulo 24, versículo 7 e 14. Nunca haverá condições perfeitas durante a presente era. Devemos perseverar na oração e na leitura da Bíblia diariamente. Devemos viver segundo os santos padrões de Deus, mesmo que todos ao nosso redor busquem os prazeres pecaminosos. Olha aí, meu irmão. Então tem gente que fica sempre adiando, né? Adiando fazer alguma coisa importante. Sempre adiando, né? Procurando ali a melhor condição, né? Apropriada para ele fazer ou ela fazer determinada coisa. Aqui está falando que essa condição nunca vai chegar. Por que nunca vai chegar? Por que nunca vai chegar? Porque nunca haverá condições perfeitas durante a presente era, né? Devemos viver segundo os santos padrões de Deus, mesmo que todos ao nosso redor busquem os prazeres pecaminosos. Devemos perseverar na oração e na leitura da Bíblia diariamente. Então aqui está falando, estamos em um mundo em que quem ficar aguardando condições ideais para dar início a um empreendimento nunca fará nada. Nunca fará nada. Meu irmão, é forte essa palavra, hein? Será que ela está falando com alguém aqui que está ouvindo essa live? Então, meu irmão, se você está esperando o momento ideal aí, né? Às vezes você já está com tudo que você precisa para fazer, para realizar o que você quer realizar, você já tem dentro de você. Só que você está esperando a oportunidade perfeita. O Senhor aqui está falando com você hoje, né? Que essa presente era não tem condições ideais para iniciar um empreendimento, mas que você não deve aguardar essas condições ideais, né? Porque nunca haverá condições perfeitas para você fazer isso, né, na presente era turbulenta que a gente vive. Mas que você deve perseverar em oração, na leitura da Bíblia. Você tem que viver segundo o santo padrão da palavra de Deus. É que os ímpios, né, e a sociedade ímpia ao nosso redor não buscam prazer na palavra de Deus, não buscam meditação e guardar a palavra de Deus, né? Eles estão preocupados mais com prazeres pecaminosos desse mundo, né? Que só serve desviar o ser humano do objetivo. Só desviar. Versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará juízo, né? Te trará Deus a juízo, né? Interessante, né? Afasta, pois, a ira do coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Amém. Então vamos ler o 9, versículo 9. Por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Deus quer que seu povo se alegre e que os jovens desfrutem da sua juventude. Mas todo esse regozijo deve ser moderado, pelo reconhecimento de que Deus responsabilizará cada um por seus atos pecaminosos. Se o crente permitir que sua vida espiritual degenere em mediocridade e na prática de coisas pecaminosas, o resultado será aflição, sofrimento no presente e julgamento no futuro. Aí, ó, né? Então Deus está falando aqui para você se alegrar na sua mocidade, né? Alegrar o jovem na mocidade e tal, mas sabendo que por todas essas coisas o Senhor te trará juízo, né? Então saiba disso, né? Dependendo do que você for fazer. E por quê, Pedro? Como assim?
Meus irmãos, a gente tem que se alegrar na nossa mocidade, alegrar na juventude, né? Conforme a palavra de Deus está dizendo aqui, mas não andar no caminho pecaminoso, né? Sempre renunciando à nossa própria carne. Porque o que o mundo faz? O mundo fala assim, a vida é muito curta, então vamos viver. Só que o viver deles não é o viver de Deus pra gente, não é o que Deus quer pra gente, né? O viver deles é pecar como se não houvesse amanhã, como se não existisse uma condenação divina, né? Como se a gente não, tudo que a gente faz, a gente não terá que prestar conta daquilo que a gente faz, né? Então isso daí é mentira, isso daí é mentira. Esse jeito que o ímpio vive é um jeito tolo, né? É um jeito tolo e carnal, então nós não devemos viver como o ímpio vive, né? Capítulo 12, versículo 1 ao 7. Versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e chegam os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Agora eu vou ler o versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Amém. Então tá, vamos ler primeiro o versículo 1. Versículo 1 não, a gente já leu, né? Versículo 1 e o 7. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. A análise do versículo 1 e do versículo 7 do capítulo 12 de Eclesiastes. Lembra-se, na Bíblia, sempre subentende a ação. Quando Deus se lembrou de Abraão, em Gênesis capítulo 19, versículo 29, ele interveio na sua vida para o seu bem, né? Por isso, lembrar-nos do nosso Criador importa em agir da maneira que ele estabeleceu quando nos criou. De Deus vem a vida, e com ela as oportunidades que nos advêm com a juventude. É somente com a ajuda do Espírito Santo que conseguimos lembrar-nos de Deus, à medida que somos revestidos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios capítulo 4, versículo 24. E devemos assim viver, antes que venha a morte. Os versículos 3 e 7 apresentam um quadro vívido do processo de envelhecimento do corpo físico. Processo este que culmina na morte. Há conforto, porém, no fato de que nossa pessoa interior se renova dia em dia. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. O versículo 7 diz assim: o pó volte à terra, o espírito volte a Deus. Este versículo faz uma distinção entre o aspecto da pessoa humana que fica na terra no momento da morte e o que volta a Deus, né? Não vou entrar em detalhes, eu já gravei um vídeo falando a respeito disso. O nome dele é A Natureza Humana, né? A Natureza Humana, tá lá no canal. É um estudo. Então, meus irmãos, basicamente é isso, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá falando a natureza humana, né? Tá, então vamos lá. Versículo 11. As palavras do sábio são como agrilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que foram dados pelo único pastor. Interpretação do mesmo. As sábias palavras da verdade, provenientes do único pastor divino, agem como vara de ferrão. O que é vara de ferrão? Vara como aguilhão, né? Para nos conservar no caminho certo, como pregos bem fixar a verdade em nossa mente. Como pregos para fixar a verdade em nossa mente. A palavra de Deus, portanto, é muito mais valiosa do que todos os livros do saber humano, né? Então, meu irmão, você pode ter uma estante cheia, né? Se for estudo proveitoso da palavra, mas a palavra de Deus, nenhum desses livros de conhecimento humano
substitui a palavra de Deus, né? Eu já gravei um vídeo no canal falando sobre coisa que não convém. Filme, livro, pornografia, entre outras coisas, né? Tem muito livro pornográfico aí, né? Negócio de romance, por aí vai. Isso daí já é pornográfico, fica detalhando as coisas lá. Então, o servo de Deus tem que se apartar dessas coisas aí, que isso é coisa de sociedade pagã, isso não é coisa de servo de Deus, não. A gente lê a Bíblia e já está de bom tamanho. Versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Versículo 14. Porque Deus há de trazer o juízo, toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Amém. Versículo 13. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Todo o livro de Eclesiastes deve se interpretar segundo o contexto deste seu penúltimo, versículo. Salomão começou uma avaliação negativista da vida como vaidade, algo irrelevante, mas no fim ele conclui com um sábio conselho a indicar onde se pode encontrar o sentido da vida: no temor de Deus, no amor a Ele e na obediência aos seus mandamentos. Temos o propósito e a satisfação que não existem em mais nada. Mais nada. Então, meus irmãos, Salomão, ele falou aqui, ele faz uma avaliação tanto quanto negativista, da vida no livro de Eclesiastes, começando falando sobre vaidade, que é algo irrelevante, mas no fim do livro, que nós estamos no fim do livro de Eclesiastes, ele fala que como a gente pode encontrar o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? E aqui ele diz: ele está no temor de Deus, no amor a Ele e na obediência aos seus mandamentos. Temos o propósito e a satisfação que não existem em mais nada. Propósito e satisfação, que não existe mais nada, Então, meu irmão, se você já teve curiosidade de saber, qual o propósito da vida, é justamente esse. Por quê? Se você obedece o mandamento, estatuto e juízo do Senhor, obedece a palavra de Deus, você tem um propósito e a satisfação, ou seja, obedecendo, você tem um propósito. E depois vem a satisfação, que já é o fruto da própria obediência. Satisfação pessoal, seja a paz interior, seja... e por aí vai. E é muito amplo, Então o versículo 14 diz: porque Deus há de trazer o juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. A mensagem final do livro de Eclesiastes faz nos lembrar de uma verdade solene e inalterável: a prestação de contas do ser humano perante Deus. Por todos os seus atos, Deus julgará a todos nós, crentes e incrédulos, todos os nossos atos bons e maus. Romanos capítulo 14, versículo 10 ao 12. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Apocalipse capítulo 20, versículo 12 ao 13. Quem negligenciou ou rejeitou a graça redentora de Deus não estará justificado no dia do julgamento, Se você desejar ver mais sobre o julgamento, o estudo está gravado lá no canal. O nome dele é Julgamento do Crente. Então, meus irmãos, basicamente é isso, Basicamente é isso. O Senhor vai julgar todos nós, E isso para dar a cada um segundo as suas obras. Então aqui está falando, meus irmãos, que quem rejeitou a graça redentora de Deus não será justificado no dia do julgamento. Que pode entender que aquele que não rejeitou a graça redentora de Deus será justificado no dia do julgamento, Porque dá para entender isso. Tá ok? Então aqui a gente finalizou o livro de Provérbios.